Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para hoje a gente vai ter uma atividade de história e uma atividade de ensino religioso. Na atividade de história, a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada, em que a gente estava lendo, sobre como os portugueses praticavam antes as suas navegações e em busca de quê, E como isso fez eles chegarem ao Brasil, né? Na semana passada, eu pedi para vocês fazerem uma leitura lá no livro interdisciplinar de vocês, na página 12 e na página 13. Lá na página 12 e na página 13 do livro interdisciplinar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ignore essa parte de azul aqui, tá bom, gente? Opa, deixa eu diminuir a câmera, eu estava esquecendo. Lá na página 12, na página 13, você tem aqui essa parte do texto, Portugal antes do Brasil. Aqui esse texto ele vai tratar sobre como os portugueses e os espanhóis também, antes ao período de 1500, quando chegaram aqui ao Brasil, eles realizavam as navegações em busca de quê, E aí o objetivo na época era procurar riquezas, especiarias, minerais, certo? E outros recursos que poderiam servir para outras finalidades, certo? Aqui eu vou pedir para vocês darem uma lida novamente, tá bom? Não quero ver preguiça na hora de fazer leitura. A leitura é muito importante para vocês melhorarem a escrita de vocês também e melhorarem a própria leitura, tá bom? Então façam de novo aqui uma revisão da página 12, lendo só esse pedaço aqui, bem simples, E na página 13, só esse pedaço aqui, só isso. Leia isso, por favor, tá bom? Só para vocês lembrarem de novo do assunto. Já fiz aqui rapidinho só uma lembrança, uma recapitulação para vocês lembrarem do tema da atividade. A atividade aqui, ela fala justamente sobre essas mercadorias que os portugueses, tanto os portugueses como os espanhóis, eles buscavam nas suas navegações. Tanto que as atividades aqui, ela fala bem aqui no comando, Encaixe na cruzadinha os nomes dos produtos orientais mais procurados pelos europeus. Por quê? Porque nesta época, era principalmente os portugueses, os ingleses e os espanhóis que faziam grandes grupos com caravelas no caso, para ir em busca aqui desses recursos. Então você vai aqui encaixar todos esses recursos dentro desse acróstico, tá bom? Vão pegando aqui o centro das letras de referência e vão tentando encaixar. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma palavra em que a sua terceira letra é a letra M. Qual palavra aqui que a terceira letra é a letra M, gente? Pimenta, ó. Pimenta, certinho. Aí você continua com os outros aqui. Eu não preciso nem muito me estender aqui porque é bem simples. Você só vai aqui pegar essas palavras e ir encaixando aqui, tá bom? Lembrando que a letra que já está grafada aqui no meio não precisa se repetir, tá bom, gente? Você só faz dar continuidade. Veja que é tão simples que não tem dica, É só você tentar encaixando aqui. Esses eram os principais recursos que, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, eram os principais recursos, as principais mercadorias das quais eles realizavam essas navegações e iam em busca o que justificava eles irem em busca desses recursos, tá? Desculpa, até engatei um pouco. Aí, para a atividade de geografia, ela vai complementar um pouco esse assunto, porque é assim, gente. Olha, antes de a gente fazer ela, eu vou pedir para você fazer uma leitura ainda do livro interdisciplinar na página 14, aqui, ó, na página 14. Deixa eu dar um zoom aqui, você vai ver até essa imagem aqui, ó, na página 14. Essa página 14, ela vai falar sobre as grandes navegações, gente, que é justamente o que os europeus faziam no século XV, justamente para ir em busca desses recursos que a gente acabou de ver aí, essas mercadorias. Mas só que assim, durante essas navegações, como naquela época você tinha muita superstição, não conhecia muito bem os mares,
e tudo era muito rústico. Rústico significa algo assim atrasado, algo simples, certo? Você tinha, no caso, na época, os navegadores eles tinham um medo de encontrar monstros, certo? Em áreas em que eles não chegaram a navegar. Então eles faziam mapas em que, em regiões em que eles não navegavam, eles colocavam esses bichos assim, né? Porque eles pensavam que naquelas regiões que eram desconhecidas poderiam ter monstros marinhos, certo? Mas assim, essa atividade, essa leitura aqui, ela vai complementar para a gente fazer uma reflexão para poder fazer essa atividade aqui. Naquela época, gente, já que você não tinha GPS, não tinha celular, não tinha computador, como os navegadores, mesmo por exemplo chegando ao Brasil, que era uma área desconhecida, né? Como eles chegaram aqui e conseguiam voltar de novo para Portugal sem se perder? Você se perguntou alguma vez isso? Pois é, gente. Naquela época, um dos principais recursos que os navegadores tinham para se orientar era a bússola, certo? E a bússola partia de um princípio básico, que é você identificar as, as regiões no caso do, do mapa, digamos assim. Imagine que você está numa região, para onde está o sul, para onde está o norte, para onde está o leste, para onde está o oeste. Então, uma coisa que os povos antigos já identificaram para ajudar a se orientar era determinar justamente as direções, né? E aqui eles usavam uma prática muito simples. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que era, opa, deixa eu ajeitar aqui, gente, desculpa, que era determinar as direções a partir, tendo como referência o Sol, certo? A partir do Sol. O Sol era a referência. Onde o Sol nasce é a direção leste. Onde o Sol se põe, que é por outro lado, é a direção oeste. À frente da pessoa, porque ela vai apontar com a mão direita para o leste, está o norte, e atrás dessa pessoa está o sul, certo? Essa era uma forma bastante simples, mas que ajudava muito as pessoas a se localizarem e não se perderem. Compreendem? Aí o que acontecia? Outras formas também que eles usavam para se localizar era se direcionar pelos astros, pelos grupos de estrelas. No caso, nós chamamos de constelações. Então, assim, à noite, no caso que não tinha sol, eles usavam essas constelações para se guiarem. E ao dia, eles usavam a bula, e a bula partia dessas direções a partir desse sisteminha simples, de que o Sol vai nascer ao leste e vai se pôr a oeste. E como você determina isso, gente? Como é que você identifica isso? Você deve apontar sua mão direita para o leste e a sua mão esquerda, quando você está com o braço aberto, a sua mão esquerda fatalmente vai estar apontada para o oeste. À sua frente será o norte e para trás de você será o sul. Tá bom? Lembre-se disso. Aqui a criança aqui dessa imagem está de costa para você, então ela está na mesma posição que você, certo? Se ela estivesse de frente, que nem como é o caso da nossa atividade, inclusive aqui, ó, tá invertido. Você já sabe disso, você já deve ter essa noção. Você viu bastante isso no terceiro ano, no segundo ano, de que se a imagem está de frente para você, se o garotinho está de frente para você, então a relação entre leste e oeste está oposta, está invertida. Tá bom? Então vamos à atividade aqui, gente. Observe o desenho e complete abaixo. O Sol nasce no. Para onde o Sol nasce, gente? Lembrando, voltando, deixa eu voltar bem rapidinho aqui, só para recapitular. Só um minuto. Lembrando, o Sol vai nascer ao leste com a sua mão apontada, a sua mão direita apontada ao leste. Tá bom? O Sol nasce ao leste e se põe a oeste. O braço direito está indicando o. Eu acabei de falar para vocês. É só vocês até voltarem à imagem que eu acabei de mostrar. E o esquerdo está indicando o qual que lado? O leste ou o oeste? A frente do corpo está para o norte ou para o sul? E atrás do seu corpo, para o norte ou para o sul? Aí você vai identificar, tá bom? Agora essas duas últimas questões aqui você vai resolver
você vai conseguir resolver ela só amanhã, tá bom? Amanhã de manhã você acorda, você vai lá na frente da sua casa, lá no seu quintal, e vê para que lado o sol nasceu. O sol nasceu para determinada área. Você faz o experimento, abre suas mãos e aponta a mão direita para o lado correto, certo? Para o lado leste nesse caso. E aí você vai saber indicar em que direção mais ou menos está o bairro da sua escola. Está para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste? E sua casa, gente? Ela ficou em relação à sua posição para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste? Você só vai conseguir fazer essa atividade se você conseguir fazer o experimento. Ah, desculpa, eu falei que você só pode fazer amanhã. Você pode fazer hoje no finalzinho da tarde, porque você vai ver o sol se pondo no horizonte. Então, qual lado que o sol vai se pôr? No oeste. Então, você vai apontar a sua mão para o sol se pondo, no caso, a sua mão esquerda, né? Quando o sol está nascendo, é a sua mão direita para o leste, tá bom? É só você imaginar o sol dando a volta. Então, se ele deu a volta, então a sua mão vai estar apontada com a mão esquerda para o sol, tá bom? Se o sol está nascendo, a sua mão direita vai estar apontada para o sol, tá bom? Então você consegue fazer essa atividade ainda hoje, no finalzinho da tarde. Tente fazer hoje, tá bom? E aí você responde todas as perguntas aqui. Atividade bem simples, né? Não tem muito o que eu ainda explorar, a gente vai aprofundar nas próximas aulas, tá? Uma boa tarde a todos. Façam o dever de vocês com calma, como sempre. Não deixem de fazer as leituras. A leitura é muito importante para você compreender o assunto e melhorar também a sua escrita e a sua leitura. Boa tarde, gente. Tchau.